Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem? Hoje é aula de História da Arte, a gente vai abordar um movimento chamado naturalismo, tá? Naturalismo é um movimento cultural que está relacionado a artes plásticas, literatura e teatro. Ele vai surgir lá na segunda metade do século XIX na França, né? Ele radicalizou o realismo e a gente vai entender o porquê dessa radicalização, porque dizemos que é uma radicalização, tá? É, o que se percebe do naturalismo é que ele visava chocar o conservadorismo da época, tanto na França quanto quando chega no Brasil, tá? Porque ele tinha uma temática extremamente aberta ao sexo, né? E isso acabou incomodando aquelas pessoas na França que eram realmente muito fechadas a esse tema. Eles também falavam sobre o instinto fisiológico do ser humano natural, né? A questão de uma propensão à agressividade, à violência, né? E a ser erótico. Então o sexo tinha um caráter um tanto quanto animalesco. E elementos que faziam parte da personalidade humana, né? No entender dos naturalistas. Então, eles não estão muito preocupados em ser sutis. Eles querem retratar tais fatos como elementos do cotidiano do ser humano e que por isso não podiam ser vistos como tabus. Isso dialogava muito com o contexto histórico que o naturalismo foi desenvolvido, tá? Aqui no Brasil, o marco inicial dele é em 1881, com o livro Mulato do Aloysio de Azevedo. Na Europa, uma série de assuntos estão rolando, uma série de eventos importantes. Em 1884, nós vemos aí a Conferência de Berlim discutindo a partilha da África pelas potências europeias, o chamado neocolonialismo, quando as potências dividem entre elas países da África, da Ásia e da América Latina. Então as grandes potências como a Alemanha, como França, Inglaterra, especialmente Rússia, começam a dividir alguns países. Também é um período em que começam a acontecer experimentos em seres humanos. O Pasteur aplica uma vacina antirrábica em um ser humano. Até então, como é de prática, se usava os animais para fazer experimentos. Isso vai muito de encontro ao pensamento da época, que considerava alguns seres humanos inferiores a outros, né? Por isso eles poderiam ser usados em experimentos e serem descartáveis, né? Em 1888, no Brasil, nós temos a abolição da escravatura e no ano seguinte a proclamação da República. Mas mesmo assim, há de se lembrar que o negro recém-liberto não tem onde trabalhar, porque não tem indústria, né? Então, esses escritores, e por que não muitos pensadores, vão se preocupar com a questão do negro, né? Especialmente porque ele está abandonado pelo poder público, ele vai morar em cortiços, tá? Há uma série de problemáticas que serão abordadas. Como características do naturalismo, a gente pode observar que o mundo é explicado através das forças da natureza, né? Seja a natureza humana, seja os meios naturais, o mundo descrito pelos naturalistas carrega em evidência muito essa coisa da essência humana e do mundo natural, tá? Porque o ser humano estará condicionado às suas características biológicas, né? Ele carrega hereditariamente algumas características e também será influenciado pelo meio social ao qual ele pertence. Então, é um tanto quanto determinista. É como se não tivesse jeito. O ser humano não consegue superar o que ele carrega de seus pais em nenhum ambiente que ele vive. Ele será determinado por isso e, portanto, sempre manterá esse ciclo interminável, seja lá a qual ele pertence, tá? Isso tem uma grande influência do Charles Darwin quando ele fala do evolucionismo, da evolução das espécies, tá? Em que o mais forte se adapta e sobrevive. Então, a realidade sempre vai se mostrar de uma forma científica. Isso aí vem da influência do positivismo do Augusto Comte, francês, que entendia que a ciência e a tecnologia era o que fazia um país. Ter ciência e tecnologia fazia, na verdade, um país ser avançado ou não. Todos aqueles que não tinham o mesmo perfil científico e tecnológico da Europa, que eram os que mais apresentavam essas condições, eram inferiores a ela. Portanto, todos os países deveriam evoluir de um estado primitivo ao avançado. Isso estabelece hierarquias entre culturas e vai aparecer no naturalismo, que embora se importe com a situação do negro, desculpa, vai refleti-lo como alguém condicionado ao ambiente que vive, às condições que vive, tá?
Nas artes plásticas, nós encontramos alguns pintores enfatizando cenas do mundo real, de obras, né? Pintando aquilo que observam. Na literatura, as descrições de ambientes e de pessoas. As pessoas são descritas cuidadosamente, os ambientes também, com uma linguagem coloquial, tá? Os principais temas abordados: desejos humanos, instinto, loucura, violência, traição, miséria, tudo aquilo que assola uma pessoa que está em condição de exploração social, tá? É um movimento que chega no Brasil no final do século XIX, abordando a realidade social brasileira vivida nos cortiços, o preconceito que as pessoas sofriam, as diferenças sociais que sofriam, tá? Justamente em virtude desse evolucionismo que predomina, do positivismo muito forte que predomina no mundo, chega aqui no Brasil tratando sobre essas pessoas que estão em condição de miséria e exclusão, tá? Como se elas fossem determinadas pelo meio que vivem e não conseguissem sair desse ciclo de miséria, tá? E muitos deles usavam a prosa como recurso. Temos vários importantes: Adolfo Caminha, Rodolfo Teófilo, Manuel Arão, mas o principal é Aloysio de Azevedo, que é o pioneiro do naturalismo no Brasil, tá? E é curioso, porque o Aloysio de Azevedo, ele cresce num ambiente, que é o Maranhão, que São Luís, onde ele nasceu, em que ele observa muito essa exclusão do homem, desculpa, não só do homem, é óbvio, homens e mulheres negros, né? E ele é fundador da cadeira número 4 da Academia Brasileira de Letras, é considerado um crítico social. Ele tem obras marcantes: O Mulato, que provocou escândalo na época, né? Casa de Pensão, que consagra o Aloysio de Azevedo, e o Curtiço, que é a obra dele mais importante, mais impactante. O curioso do Aloysio de Azevedo é que ele não se conformava com a sociedade brasileira e com as regras dela, especialmente excludentes, né? Sempre viveu daquilo que ele ganhava como escritor, mas quando ele entra para a vida diplomática, ele abandona a produção literária, e isso ocorre até o seu falecimento. Ele vai morrer no dia 21 de janeiro de 1913, tá? Então, o Aloysio de Azevedo é a grande referência, e futuramente a gente vai se aprofundar um pouco mais nas obras do Aloysio de Azevedo e nele enquanto autor e personalidade, tá? Essa é uma aula introdutória, a gente vai se aprofundar um pouco mais depois. Espero que tenha ficado claro, tá? Vou deixar umas atividades no Sponte. Fiquem bem, se cuidem. Grande abraço.